Rebeca Miranda, junto com minha dupla Matheus Pires, iremos apresentar a vocês sobre o processo de fundição de materiais metálicos. A definição de fundição, ela leva em consideração alguns aspectos. A primeira é que vai ter um material fundido, ou seja, ele vai estar em estado líquido e ele vai fluir para um molde, e o molde é o que vai definir o formato daquele material. E essa transição para dentro do molde, ela é impulsionada por uma força. E logo depois de entrar dentro desse molde, ele vai solidificar e vai tomar o formato de um molde. As principais propriedades do processo de fundição são a temperatura de fusão, que é um processo onde o material é levado ao forno e submetido a altas temperaturas, até que consiga atingir o ponto de fusão. E nesse ponto, a peça é derretida, ou seja, passando do estado sólido para o estado líquido. E a fluidez, que é a capacidade do metal líquido preencher as cavidades do molde. O ponto de fusão é mostrado na tabela ao lado. Como podemos observar, todos os materiais são submetidos a altas temperaturas, com exceção do material mercúrio. O mercúrio é o único metal líquido que a temperatura é ambiente, porque seu ponto de fusão é muito baixo, menos 38 graus Celsius. Isso quer dizer que somente abaixo dessa temperatura ele é sólido. Aqui estão algumas peças produzidas por fundição. E o processo de fundição. O processo de fundição se dá pela moldagem, macharia, fusão, vazamento, desmoldagem, rebarbação e a limpeza. No processo de fundição, o primeiro passo é a definição do molde, que nada mais é do que o modelo da peça a ser produzida. Aí também entra o serviço da macharia, que é o processo que dá formato às cavidades internas da peça fundida, garantindo a sua geometria especificada do produto. E a função da macharia é auxiliar no início do projeto de cada peça que está sendo desenvolvida. O processo de fusão é a transformação dos principais insumos em ligas de ferro fundido em composições químicas, adequada a cada tipo de aplicação. As matérias são inseridas nos fornos de indução, onde são transformadas em metal líquido a temperaturas elevadas acima de 1.500 graus Celsius. O processo depois da fusão se chama vazamento, que é colocar o ferro fundido dentro dos machos e moldes prontos e montados. O ferro é derretido, preenche todas as cavidades do conjunto, obtendo uma forma semelhante à da peça a ser fabricada. Logo após, chega a etapa da desmoldagem, onde a peça é fundida e encaminhada para os acabamentos, e um deles é o jateamento e a rebarbação, onde a peça é fundida, e depois, logo após, passa por uma limpeza interna e externa para se retirar a areia ainda aderida à peça e as pequenas rebarbas metálicas oriundas do processo. E aqui a gente selecionou algumas vantagens da fundição, as principais, que é a peça já vai estar pronta para usinagem ou montagem, o baixo risco de empenamento, a possibilidade de fabricar em ligas de aços e ferros especiais, fácil fabricação em ligas de ferro fundido, e quando substituído o aço por ferros fundidos, há uma redução de peso das peças, devido a diferenças de densidades. E após a elaboração do modelo, a fabricação torna-se bem mais rápida e a redução da necessidade de mão de obra interna especializada. E já nas desvantagens, o peso é muito limitado, ou seja, o máximo é 5 kg, devido à elevação do custo, a baixa precisão dimensional e acabamento supervisional para alguns processos, como, por exemplo, fundição em areia, os riscos de segurança para os trabalhadores devido aos materiais, os problemas ambientais, que sofrem, e novamente o custo, que é elevado à medida que a peça aumenta de tamanho.
Boa tarde a todos, meu nome é Matheus Pires e eu vou falar sobre os tipos de molde e os tipos de função. Falando a respeito dos tipos de molde, o tipo de molde mais comum é o de areia de fundição, que consiste em uma mistura de areia, água e argila. Também, seguindo essa linha, temos a areia verde, que é a areia silicosa, e a areia seca. Podemos também ver a presença de metal e madeira também nesses moldes. E, menos recorrente, temos o plástico e o isopor. No processo de tratamento de fabricação de molde com areia, temos que 98% da areia utilizada para o molde pode ser peneirada e reaproveitada para outras coisas. Agora, dos tipos de função, temos a função por gravidade, a função por pressão, a função por centrifugação e a função por cera perdida. Vou falar primeiro sobre a função por gravidade, que começa com o metal líquido sendo vazado para os moldes através de um funil de enchimento. A gravidade faz pressão nas cavidades dos moldes, fazendo com que a peça seja formada. Nós temos alguma diversidade dos tipos de fundição por gravidade. E isso se deve à diferença de moldes que podemos usar em cada processo. Temos os moldes permanentes, que consiste no metal, os moldes semipermanentes, que é metal e areia, e o molde de areia apenas. Fundição sob pressão, ela está muito presente na indústria automotiva pela sua possibilidade de fazer peças complexas, delgadas e ter uma boa velocidade de produção. O processo de fundição por pressão, sob pressão, se dá pelo fato de bombeamento do metal para dentro do molde, que é resfriado com água, fazendo assim com que sua vida útil do molde aumente e que o metal fundido dentro dele resfrie de forma mais rápida. No processo de centrifugação, o metal é vazado no molde que está em movimento constante, e essa movimentação, centrifugação do molde, faz com que haja no material uma pressão além da pressão da gravidade. Esse tipo de função é muito usado para a fabricação de tubos. A fundição através de cera perdida se dá pelo seguinte processo. É feito um modelo de cera. Esse modelo é revestido por um material refratário. Esse modelo, junto com o material refratário, ele é aquecido. E logo a cera vai derreter, sobrando apenas o molde de material refratário. Então, logo é derramado metal até que se forme o molde. Esse modelo, essa peça de metal, ela é utilizada para a reprodução de outras peças em série. Muito obrigada a todos pela atenção.